aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Alden de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Alden, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando que vocês podem comprar tanto esse volume verdinho aqui, como os outros volumes da coleção da história da filosofia do Reale, pelos links na descrição, tá? Tanto nessa edição de 7 volumes, como também na edição de 3 volumes. Vocês podem comprar pelos links na descrição, que para vocês sai o mesmo preço do que se vocês comprassem normalmente pela Amazon. Só que eu ganho uma comissão em cima disso, então é muito legal, todo mundo sai ganhando no fim. Mas, se você quiser muito apoiar o projeto, mas ainda assim não tiver a fim de comprar o livro, o que você deveria querer fazer, você pode também apoiar o canal de outras maneiras. Você pode apoiar o canal através da chave do Pix, que tem aí embaixo, tá aí na descrição, você pode enviar um Pix no valor que você quiser. E também você pode fazer parte do grupo de apoiadores do canal pelo Apoia-se. Nós temos 6 apoiadores, entre os quais temos o Nivaldo, o Pedro Barbosa, o Pedro Henrique, o Matheus Reis e mais 2 que deixaram o status do apoio como privado. Então não sei se eles querem ser mencionados aqui. Então, bem, se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas incríveis que permite com que o canal continue existindo e permite que eu consiga continuar comprando material para fazer os vídeos, clique no link aí embaixo e apoie no valor que você quiser a partir de R$2. E bem, gente, hoje a gente está aqui para dar prosseguimento novamente à análise do Giovanni Reale e hoje a gente vai, hoje a gente está no episódio 101, né? E a gente vai começar a falar de Santo Agostinho. Na verdade, no último vídeo a gente já começou a falar dele, só que agora a gente vai mais para o pensamento dele de fato. No último vídeo a gente falou um pouco sobre a vida dele, as obras dele, as influências que ele sofreu e a trajetória espiritual dele, que possui, por sua vez, reflexo na filosofia dele, nas teorias filosóficas que ele elabora. Então, por mais que possa não parecer necessário, possa parecer que é algo meramente associado à curiosidade, né? O tema, né? As coisas que foram abordadas no último vídeo, eu recomendo muito que vocês assistam, porque é o primeiro autor a que o Reale dedica, enfim, acho que 2 ou 3 páginas, 3 ou 4 páginas só para falar da vida dele. Porque realmente é importante a gente ter ideia das influências que ele sofreu, dos contatos que ele teve ao longo da vida dele, para poder entender o pensamento de Santo Agostinho. Então eu recomendo muito que vocês voltem ao último vídeo. É um vídeo um pouco grande, mas de todo modo vale muito a pena, né? Já vai dar uma luz legal para a gente chegar no pensamento de Santo Agostinho propriamente dito e entender muito melhor o que ele está falando para a gente. E a última coisinha que eu queria falar antes da gente de fato começar o vídeo é que, se você nunca leu Santo Agostinho, quer ler Santo Agostinho, quer ter algum contato com ele, você pode entrar na Sexta Patrística. Você pode não entrar na Sexta Patrística, mas assistir a Sexta Patrística, que é um projeto que eu toco aqui no canal, junto com meu amigo Marcelo do Resenha Forense. Nós alternamos aqui e lá no canal do Marcelo, falando sobre os livros da Patrística, né, aqueles verdinhos da Paulus, né, traduzidos para o português pela Paulus. Nós vamos analisando toda sexta-feira, capítulo a capítulo, falando sobre o conteúdo, trazendo reflexões, referências externas e tudo mais. Já estamos no volume 4, que é de Irineu de Lyon, está até aqui em cima. Estamos no volume 4. Santo Agostinho já começa no volume 7. Então, até o ano que vem aí a gente já deve ter entrado em Santo Agostinho. Então, se você está assistindo o vídeo no futuro, já deve ter. Então, bom, se você tem interesse em se aprofundar em Santo Agostinho, acompanhe a gente na Sexta Patrística, se inscreve no canal para você receber as notificações de quando a gente estiver já entrando no volume de Santo Agostinho. Bom, depois, enfim, desse momento de avisos, vamos para o texto do Reale propriamente dito. Então, se no último vídeo a gente falou sobre a trajetória de Santo Agostinho, né, a trajetória espiritual, filosófica, doutrinária de Santo Agostinho, hoje a gente vai começar a falar sobre a doutrina dele. E o primeiro ponto que o Reale menciona aqui da doutrina de Santo Agostinho, né, são muitos, vamos ter vários vídeos sobre ele. O primeiro é sobre o filosofar na fé, sobre a relação entre fé e razão, a gente poderia dizer, que vai ser muito explorado na Idade Média e até agora já foi bastante salientado, né? Já foi bastante explorado pelos autores que precederam Santo Agostinho.
Mas, segundo Reale aqui, Santo Agostinho vai atingir uma estatura nova, uma estatura diferenciada, uma estatura mais robusta no que diz respeito à doutrina dele acerca da relação entre fé e inteligência, né? Entre crer e conhecer. Vamos ver como isso se dá agora. Reale começa falando o seguinte: Plotino mudou o modo de pensar de Agostinho, oferecendo-lhe as novas categorias que iriam romper os esquemas do seu materialismo e de sua concepção maniqueísta da realidade substancial do mal. Então a gente já comentou isso um pouco no último vídeo. Um dos grandes contatos que Santo Agostinho teve na época dele, durante a sua vida, foi com Plotino. Não com a pessoa de Plotino, mas com as obras de Plotino. E através das obras de Plotino, ele entrou em contato com a tradição platônica, que possuía algumas doutrinas que tornaram a visão de mundo dele muito mais clara e muito mais próxima do cristianismo também. Santo Agostinho professava um materialismo até haver esse contato, e a partir do momento em que ele conhece Plotino e o platonismo, ele passa a ver o mundo de uma forma a conceber que existe um espaço para uma imaterialidade. A própria noção de Deus já começa a entrar na cabeça de Santo Agostinho, apesar de não ser exatamente o Deus cristão. Mas, enfim, ele começa a ter essa abertura para o suprassensível, para aquilo que está além da matéria, e também ele passa a entender o mal como uma não-realidade, como uma privação, não como algo que existe por si, como uma substância, como um princípio do qual derivam coisas más, mas como uma privação daquilo que seria o bem. A gente vai aprofundar isso em outros vídeos, mas só para relembrar agora, porque o Reale ele traz isso na sequência. Então, todo o universo e o homem apareceram-lhe sobre nova luz. Mas a conversão e a fé em Cristo e em sua igreja mudaram também o modo de viver de Agostinho, abrindo-lhe novos horizontes para o seu próprio pensar. Então, por mais que Plotino tenha exercido essa influência muito forte, que já preparou, de certo modo, o caminho para o cristianismo entrar na vida de Santo Agostinho, ainda assim, parece que Plotino mudou muito mais o modo de pensar. E a fé, como ele fala aqui, o contato com o cristianismo mudou também o modo de viver. É claro que mudou também o modo de pensar, na medida em que o cristianismo ele traz uma doutrina, ele traz uma crença que Deus é de determinada forma, que existe a igreja, existe a hierarquia, existe a questão da graça, existem várias coisas que vêm através da fé, do campo de vista de conhecimento. Você intelectualmente muda a sua cabeça quando você faz parte de uma religião, do cristianismo principalmente. Mas também houve uma mudança substancial no modo de vida de Santo Agostinho. Santo Agostinho passou a ter uma postura diante da vida diferente, não apenas do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista prático, vamos dizer assim, do ponto de vista da vontade, do ponto de vista da vida concreta mesmo, da experiência dele no mundo. E isso é fundamental, porque, segundo o Reale, a fé tornou-se substância de vida e de pensamento, e assim tornou-se não só o horizonte de sua vida, mas também de seu pensamento. Então, agora, tudo que Santo Agostinho faz, a partir do momento em que ele é cristão, está situado de algum modo dentro do cristianismo. É claro que, como a gente vai ver, ele não se limita a ele no sentido de simplesmente aceitar as verdades da fé, mas ele vai aprofundar essas verdades da fé. Ele vai desenvolver teorias acerca disso, que também são teorias filosóficas, também são especulações filosóficas. E, estimulado e comprovado pela fé, seu pensamento adquiriu nova estatura e nova essência. Então, uma mudança realmente radical no pensamento dele. Nascia desse jeito o filosofar na fé. Nascia a filosofia cristã, amplamente preparada pelos padres gregos, mas que só iria chegar ao perfeito amadurecimento com Agostinho. Então, segundo Reale aqui, e a gente já falou disso outras vezes, essa ideia de filosofar na fé, de juntar a filosofia com o cristianismo na medida em que isso é possível, e exatamente especular acerca de até que ponto é possível fazer isso, isso aí já apareceu algumas vezes. Acho que em quase todos os autores a gente viu esse tipo de preocupação. Alguns autores se afastaram mais dessa concepção conciliadora, então alguns autores rejeitaram simplesmente esse tipo de interação entre filosofia e cristianismo, como por exemplo Taciano Sírio, o próprio Tertuliano,
né? Enfim, a gente vai até mencionar o Tertuliano de novo daqui a pouco. Mas, então, alguns autores se afastaram completamente dessa noção de que a filosofia e o cristianismo poderiam ter alguma relação, né? Alguma relação de concórdia, alguma relação harmônica. Mas alguns outros, né, e talvez a maioria dos pensadores dessa época, né, da patrística, procuraram fazer aproximações, né? E é exatamente por isso que a gente estuda esses autores aqui na história da filosofia, né? Porque eles procuraram trazer uma forma de conciliar, né, uma forma de viver as duas coisas ao mesmo tempo, né? Será que se pode ser filósofo e ser cristão ao mesmo tempo? Enfim, esse tipo de questão vai ser muito comum no período patrístico e no período medieval. E, segundo Hellyer, que Santo Agostinho, né, apesar de todas essas especulações que já foram feitas a esse respeito, principalmente por parte dos padres gregos, como ele fala aqui, então Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, né, principalmente esse pessoal, apesar deles terem desenvolvido isso, ele vai falar aqui que em Santo Agostinho isso atinge um nível superior, né, isso atinge um nível de especulação que faz já mais sentido, né, que já não deixa tantas pontas soltas assim, já é uma relação muito mais coesa. Bom, e aí depois ele já vai explicar como isso acontece. A conversão, com a consequente conquista da fé, foi com efeito o eixo em torno do qual passou a girar todo o pensamento de Agostinho e, portanto, constitui o caminho de acesso para a sua compreensão. Então a gente precisa entender isso para poder depois entrar no resto da doutrina dele. Entender que ele passou por essa conversão e que tudo na vida dele passou a girar em torno disso, para depois a gente entender as motivações dele, né, as percepções que ele teve e a partir das quais ele pôde desenvolver seu pensamento. Então isso se torna um passo fundamental, uma etapa fundamental para a gente entrar nos outros temas depois. Mas alguém poderia pensar, né, considerando isso tudo que eu falei agora, né, se Santo Agostinho, então, né, a partir do momento em que ele é tocado pelo cristianismo, né, em que ele entra em contato com o cristianismo, se a partir desse momento tudo da vida dele passa a girar em torno do cristianismo e do novo modo de vida dele e da nova fé que ele tem, por que isso não cai em um fideísmo? Né? Aliás, isso cai em um fideísmo, né, numa espécie de absolutização da fé, não deixando nenhum espaço para a ação da razão? Né? Será que não é isso que acontece? Porque se tudo gira em torno da fé, parece que a razão ela acaba perdendo o seu papel, né? Ela acaba ficando num papel, talvez num papel secundário, ou enfim, talvez só jogada para fora, como fizeram vários autores que eu já mencionei. O próprio Tassiano, Tertuliano. Né? Tertuliano é o grande exemplo, geralmente. Então, bom, como é que a gente pode entender isso sem acusar Santo Agostinho de um fideísmo? Porque, de fato, não era o caso. A gente vai ver aqui agora por que não era o caso, mas alguém poderia pensar isso. Né? É uma dúvida legítima. Né? Inclusive, isso é muitas vezes usado para atacar os filósofos dessa época. Né? Por serem cristãos, por colocarem a fé no centro das suas vidas. Bem, alguém poderia pensar que não existe espaço para pensar e para desenvolver filosofia propriamente dita nesse contexto, né? Dado que a fé acaba ocupando todos os espaços. Mas enfim, a gente já está vendo aqui que não é exatamente assim e vamos continuar vendo agora. Bom, então isso seria cair num tipo de irracionalismo. Né? Se Santo Agostinho tivesse essa posição, seria um tipo de irracionalismo. E aí seria até meio estranho que nós o chamássemos filósofo. Só que aí o Reale fala aqui, né? Ele começa a explicar. A fé não substitui nem elimina a inteligência. Pelo contrário, como já assinamos, a fé estimula e promove a inteligência. E eu vou continuar lendo esse parágrafo aqui e depois a gente vai se retendo a alguns momentos dele. A fé é um cogitare cum ascensione, né? É um cogitar, né? É um pensar com assentimento, com um assentimento que é dado ali nesse pensar. É um modo de pensar assentido. Por isso, sem pensamento não haveria fé. E, analogamente, por seu turno, a inteligência não elimina a fé, mas a fortalece. E, de certo modo, a clarifica. Em suma, fé e razão são complementares. Né? Então, vamos lá, vamos por partes agora. A fé, então, é um cogitare cum ascensione, né? É um cogitar com um assentimento. Eu não sei se essa é uma definição que ele dá, no sentido mais definitivo, assim, de dizer, não, fé é isso, mas certamente é pelo menos uma aproximação
que talvez sirva como definição mesmo do que é a fé, né? É um pensar com assentimento. Quem tem fé, né, talvez tenha mais facilidade de ver isso, como também algumas outras coisas que a gente anda tratando aqui. Mas quando a gente fala que a gente tem fé em algo, de fato, parece que é um tipo de conhecimento, né? É um conhecer, é um inteligir, é algo que a gente aceita intelectualmente, né? É algo que é considerado verdadeiro intelectualmente, porém, a forma com que a gente alcança isso, com que isso se torna verdade para a gente, é de uma maneira um pouco distinta. É através de um assentimento. A gente olha e a gente, digamos assim, escolhe acreditar naquilo. No sentido de assentir mesmo, de virar e falar, não, isso aqui é verdade, eu acredito nisso. Eu deposito a minha fé nessa verdade, nessa revelação, nisso aqui que Deus disse. Que é diferente quando a gente conhece coisas normalmente. Vamos lá, um exemplo clássico de algo meio óbvio. A grama é verde. Tem esse exemplo meio mongol, assim, geralmente, para explicitar algo bem óbvio. Se eu digo que a grama é verde, eu, de certa forma, não preciso ter fé nisso. Eu não preciso assentir, eu não preciso concordar com a minha adesão a essa verdade. Num certo sentido, parece que ela se impõe. Eu não preciso assentir. A grama é verde e isso vai chegar a mim, isso vai se tornar um conhecimento e não existe essa etapa do assentimento. De eu virar e falar, não, esta grama é verde. A partir de agora eu aceito a verdidade, a coloridade verde dessa grama. Não existe essa etapa. Não existe esse elemento do assentimento. Mas é um conhecimento. A gente conhece que a grama é verde, de fato, por vias normais, por vias naturais, vamos dizer assim. E aí o que é a fé? Tendo por referência esse que é um conhecimento normal, um conhecimento que todo mundo concorda que é um conhecimento. Eu conheço a grama, eu vejo que ela é verde. Eu conheço a grama verde. Qual que é a diferença da fé aí? A fé, ela coloca esse assentimento, coloca esse intermediário, esse passo fundamental, essa etapa que é o assentimento. Então, se no cristianismo, por exemplo, se eu sei que Deus é trino, é uno e trino ao mesmo tempo, Deus é um, mas ao mesmo tempo ele possui essa natureza trina, possui essa trindade, ele pode ser expresso em termos de trindade também. Se eu falo isso é uma verdade que eu recebi por revelação. Deus revelou isso pra gente e eu aceitei isso. E isso hoje para mim é verdade. Só que é verdade precisamente porque, eu entendo isso como verdade exatamente porque eu dei meu assentimento a isso. Não foi uma verdade que se impôs a mim como o fato da grama ser verde. Não foi a partir de uma constatação assim que, eu naturalmente recebi isso. Houve um assentimento, houve um ato de vontade aí, houve sim, eu aceito isso. Sim, isso é verdade. E eu acredito e eu aceito. E é um assentimento propriamente dito. É um ato de fé. E esse conhecimento, ele é um conhecimento que é verdadeiro. Tão verdadeiro quanto o conhecimento de que a grama é verde. São coisas certas, são coisas de verdade. E não são menos verdadeiras porque eu dei meu assentimento a isso. Porque eu, entre muitas aspas, escolhi acreditar nisso. É escolha entre aspas, porque não é porque você escolheu acreditar em alguma coisa que é verdade. Mas ele define então a fé desse jeito. Você assente, você dá o seu consentimento para que aquilo ali seja aceito por você. Então existe algo mais ativo aí, da sua parte dentro desse processo. Então a fé seria isso, seria um pensar com assentimento. É diferente de outras coisas que a gente, através das quais a gente pensa, a gente conhece através de pensar, mas sem necessariamente um assentimento. Talvez através de uma naturalidade, a gente poderia dizer. Ele não usa esse tipo de termo, mas estou tentando explicar de um jeito que faça sentido. A fé, então, é um cogitar com assentimento, um modo de pensar assentido. E por isso, sem pensamento, não haveria fé. Então olha que interessante,
A partir do momento em que a gente define fé como um pensar com assentimento, né, um modo de pensar assentido, dentro da noção de fé, parece que então já está inclusa a noção de pensar. Então a fé não pode substituir o lugar da noção de pensamento. Né? A fé não pode substituir o pensamento. Porque a fé é um modo de pensar. Só que é um modo de pensar assentido. Né? É um modo de pensar diferente. Né? Que tem essa particularidade de que a gente está falando aqui agora. Mas nem por isso ela é menos conhecimento. Nem por isso ela é menos pensar. Menos cogitare, como ele coloca aqui. Né? Menos pensar. Menos um modo de pensar. Ela ainda é um modo de pensar, só que é um modo de pensar com assentimento. E por isso ela não pode contradizer o pensamento. Ela não pode substituir o pensamento porque ela pressupõe, de certa forma, o pensar. Né? O pensamento, o cogitare, né? A razão, a inteligência. Então a fé ela não pode substituir a inteligência porque ela está inserida dentro da inteligência nesse sentido. Né? Falar em fé implica em falar em inteligência. Não dá pra gente falar em fé sem falar em inteligência. Porque, como eu acabei de dizer, na própria definição, parece que isso já está pressuposto ali. Então, sem pensamento, não haveria fé. E, analogamente por seu turno, né, e aí ele faz o contrário, então. Né? Então, beleza, pra gente ter fé, precisa ter o pensamento. Né? A fé pressupõe o pensamento. E, analogamente por seu turno, a inteligência não elimina a fé, mas a fortalece. De certo modo, a clarifica. Né? Então ele coloca, por um lado, a inteligência antes da fé, no sentido de que falar em fé pressupõe falar em inteligência, em pensamento, dado que a fé é um modo de pensar a sentido. E aí agora ele inverte essa ordem. Né? Ele fala que para a gente falar em inteligência, aliás, para a gente falar, quando a gente fala em fé, a inteligência, ela tem algo a contribuir ali. Então agora ele fala da inteligência, né? Ele fala que a inteligência ela não vai eliminar a fé. A gente já viu que a fé não elimina a inteligência. Agora ele vai falar que a inteligência não elimina a fé, mas a fortalece e, de certo modo, a clarifica. Então, a partir do momento em que a gente cultiva a inteligência, né, o modo de pensar, a gente adquire instrumentos para isso, né, e aí entra a filosofia. A partir do momento em que a gente cultiva esse lado também, a própria fé ela se torna mais forte. A própria fé ela se torna mais clara também. Né? Ele fala aqui de fortalecer e de clarificar. Né? A gente já tinha visto essa noção da filosofia fortalecendo a fé no Clemente de Alexandria ou no Orígenes. Eu deveria lembrar disso. Provavelmente no Clemente. Muito provavelmente no Clemente de Alexandria. Tem vídeo aqui no canal, volte para ver. E, bom, por que isso acontece? Né? Porque os adversários da fé vão usar argumentos. Argumentos, em sua maioria, filosóficos, né? De acordo com a cultura da época. Argumentos influenciados pelo epicurismo, pelo platonismo, pelo aristotelismo, pelo estoicismo, pelo ceticismo, por todas essas correntes que estavam em voga na época. E, nesse contexto, né, então os adversários da fé vão atacar a fé filosoficamente. Então a gente pode se defender filosoficamente também. Né? A fé ela precisa de uma armadura de filosofia, né? De uma armadura de argumentos que possam dialogar com esse pessoal e enfrentar da maneira devida aqueles que estão se contrapondo à fé, à religião, ao cristianismo. A gente já falou disso. No vídeo dos padres apologistas também a gente aprofundou esse tema. Então ele fala disso de fortalecer e também fala de clarificar. Por que clarificar? Vamos pegar o exemplo da Trindade, que eu mencionei agora há pouco. Bom, a Trindade é uma doutrina que é dada por Cristo, né? É dada por Deus e, enquanto cristãos, nós sabemos que aquilo é verdadeiro. Só que, bom, beleza, aquilo é verdadeiro, mas a gente não sabe como aquilo funciona, digamos assim. A gente sabe que em algum sentido Deus é um, em algum sentido Deus é três. Existe, numa terminologia posterior, a gente vai dizer que é um em natureza, em substância, e existem três pessoas distintas. Mas aí que tá, né? A gente só pode falar disso usando essa terminologia, que deixa a noção um pouco mais clara, essa noção de trindade um pouco mais clara, porque houve, né, uma assimilação da filosofia, uma assimilação do repertório intelectual
né, dessa parte da inteligência que estava ali na Grécia e que foi desenvolvida pelos próprios padres da igreja, houve essa assimilação para poder entender a própria fé. Né? Então, o que Santo Agostinho está falando aqui é que a gente tende, né, pegar, né, esses elementos da inteligência, vamos dizer assim, e usar para entender melhor a própria fé, né, para deixá-la mais nítida, para a gente entender melhor o significado das coisas. Então agora a gente não mais tem aquela formulação meio paradoxal de que Deus é um e Deus é três ao mesmo tempo. Né? Isso poderia soar contraditório. Só que agora, né, com o uso da razão aplicado a essa doutrina, a gente consegue entender que Deus é um nesse sentido aqui, né, e Deus é três mais ou menos naquele outro sentido ali. Né? A gente está falando de coisas diferentes. Né? Enfim, uma unidade de natureza e uma trindade de pessoas. Né? E esses termos, né, natureza, né, substância, essência e pessoa, substância, esse tipo de termo são termos elaborados pela razão, né? Não são termos elaborados pela fé. Né? Então a gente precisa desse instrumental, a gente precisa da razão, da inteligência, também para o benefício da própria fé, para que ela possa ficar mais clara, para que a gente possa entendê-la com mais facilidade. Em suma, fé e razão são complementares. E aí ele cita o Tertuliano aqui, né? Ele fala que o credo quia absurdum é uma postura espiritual inteiramente estranha a Agostinho. Né? Então lembra que Tertuliano fala, Tertuliano que é contrário à filosofia, à razão, vamos dizer assim, a esse contato entre cristianismo e filosofia, ele vai dizer, credo quia absurdum est. Né? Eu creio porque é absurdo. Então, aí a gente vê essa postura mais irracionalista, vamos dizer assim. E essa postura, então, é completamente estranha para Agostinho, porque para ele a fé é algo que é racional pra caramba, entendeu? Nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, né? De que a razão, ela aprofunda, ela clarifica, né, a fé, e também porque a fé, ela pressupõe esse elemento da razão, né? Esse elemento do pensar e do assentimento que a gente dá a esse pensar que a gente está desenvolvendo. Então, isso está muito bem encaixadinho, né? Você vê que uma coisa está complementando a outra e desse jeito fica tudo muito claro. Então, essa noção de creio porque é absurdo não existe muito para Agostinho, né? Isso não é nesses termos para Agostinho que a coisa funciona. E aí, desse modo, nessa aquela posição que mais tarde seria assumida nas fórmulas credo ut intelligam e intelligo ut credam. Fórmulas que Agostinho, de resto, o próprio Agostinho antecipou na substância e em parte na forma. Né? Esse credo ut intelligam seria o creio para que eu conheça, e intelligo ut credam, e conheço, né, conheço para crer. Né? Então, eu creio para conhecer e conheço para crer. Né? Essas fórmulas são muito famosas, vocês já devem ter ouvido falar delas. E, enfim, parece que elas não são exatamente de Santo Agostinho, pelo que o Reale escreve aqui, parece que ele não escreve exatamente nesses termos, mas essas fórmulas expressam perfeitamente bem o que Santo Agostinho está falando. Né? É um crer para conhecer e um conhecer para crer. Né? São duas coisas que se implicam e que se sustentam. Né? Parece que uma coisa não existe sem a outra e uma coisa melhora a outra, né? Fortifica, clarifica a outra. Então, enfim, é muito interessante isso. A gente vê, então, aqui tudo muito bem sintetizado. E ele fala aqui que a origem dessas fórmulas encontra-se em Isaías 7:9, na versão grega dos 70, onde se lê: se não tiverdes fé, não podereis entender. Ao que, em Agostinho, corresponde a precisa afirmação: intellectus merces est fidei. A inteligência é a recompensa da fé. Então, lá em Isaías tem escrito: se não tiverdes fé, não podereis entender. Então, você precisa ter fé para entender. E você precisando ter fé para entender, você tendo fé, você vai entender. E aí ele coloca aqui, né, inteligência, então, é essa recompensa da fé. É isso que vem depois. Você crê, e uma vez que você crê, você mais facilmente já vai assimilar aquelas verdades, e aquilo ali para você vai ser mais claro depois. Você vai poder clarificar
através da inteligência, essas noções que você adquiriu com o seu assentimento através da fé. Inclusive, Santo Agostinho coloca aqui num texto complementar que o Reale põe, algo que é muito interessante, é bem exemplificador. Ele fala que o próprio Senhor, em outra circunstância, diz o seguinte: se tiverdes fé como uma semente de mostarda, se tiverdes fé como uma semente de mostarda, ele fala isso. E aí Santo Agostinho comenta: o que existe de mais humilde e ao mesmo tempo de mais poderoso? O que existe de mais negligenciável e ao mesmo tempo de mais fecundo? Portanto, também vós, diz o Senhor, se permanecerdes na minha palavra, na qual crestes, para onde sereis conduzidos? Sereis de fato meus discípulos. E qual a vantagem que nós teremos? E aí Jesus Cristo responde: e conhecereis a verdade. Então parece que o próprio Jesus Cristo ele fala que se a gente tiver fé, ou seja, se a gente se tornar discípulos dele, a gente vai ter, no futuro, essa recompensa. Né? Ele pergunta aqui, né, o que a gente vai receber? E aí nosso Senhor Jesus Cristo fala: e conhecereis a verdade. Então, o conhecimento da verdade vindo depois de uma adesão à fé, uma adesão a Jesus Cristo, uma adesão ao seu apostolado, né? No sentido de sermos também discípulos dele, ao seu discipulado, melhor dizendo. Então, uma vez que nós somos discípulos dele, nós depois alcançaremos a verdade. Só que se nós somos discípulos dele, né, isso acaba pressupondo uma adesão com assentimento, né, uma fé. A gente virar e falar: não, eu acredito nisso, isso é desse jeito sim. E eu dou o meu consentimento para aquilo dali. E eu passo a aceitar aquilo para depois alcançar a verdade, para depois conhecer a verdade. Então parece que nas próprias palavras de Jesus Cristo isso está expresso. Né? Ele fala isso aqui no comentário ao Evangelho de João, 48 a 9. Capítulo 40, versículos 8 a 9. Bom, agora voltando aqui para o texto original, só ler mais uma parte então que resume isso do filosofar na fé, que ele fala que é uma caixinha cinza que ele coloca separado do corpo do texto. Ele fala aqui que a solução de Agostinho para esse problema de fé e razão, para usar uma expressão da teoria gnoseológica moderna, é um círculo hermenêutico. E isso significa que todo conhecimento pressupõe pré-conhecimentos aprendidos por outro caminho, que podem depois ser confirmados, desmentidos ou modificados. Então, se a gente desenvolve um conhecimento, né, se a gente chega a um conhecimento, né, desenvolve uma linha de raciocínio e chega a uma conclusão, nós fazemos isso apenas porque partimos de outros conhecimentos que nós tínhamos, que são certos, né, dos quais nós já tínhamos conhecimento, para poder, acima desses conhecimentos, construir uma linha de raciocínio e chegar a um novo conhecimento, a um conhecimento diferente daquele que a gente tinha antes. Então, todo conhecimento pressupõe pré-conhecimentos, que depois, no final da linha de raciocínio, eles podem ser confirmados, podem ser desmentidos ou podem ser modificados. Então, no decorrer do caminho, né, do nosso raciocínio, a gente pode pensar em rever esses pressupostos, ou aprofundar esses pressupostos, ou deixá-los mais claros, ou modificá-los de alguma forma. E aí ele fala aqui, né? A fé é, portanto, um pré-conhecimento em relação à razão. Né? Credo ut intelligam. Então a fé, ela é um desses conhecimentos basilares, né? Anteriores às linhas de raciocínio, vamos dizer assim. Né? A gente não chega a essa conclusão no sentido lógico do termo, como a gente chega a conclusões chega a conclusões usando raciocínios lógicos, como a gente vê no órgão do Aristóteles, por exemplo. Né? A gente aceita aquelas conclusões, digamos assim, né? A gente aceita aquelas verdades sem necessariamente uma linha de raciocínio que conduza aquilo dali, né? Nesse sentido do raciocínio especulativo que a gente está acostumado a conceber. Né? A gente não parte de premissas e chega a isso. A gente sabe disso. A gente dá o nosso assentimento a essa verdade final. Né? E através da qual né, vão ser construídos outros raciocínios depois. Né? Essa verdade de fé é tomada como premissa, né, como conhecimento pré-existente, a partir do qual vão se construir outros conhecimentos. E aí depois a gente pode, né, voltar para esse conhecimento primordial e criticá-lo
ou desmenti-lo, como ele fala aqui, ou modificá-lo, né? Confirmar, desmentir ou modificar. Né? Então, voltar depois para esse princípio e analisá-lo com base naquelas verdades que a gente já alcançou. E aí ele fala, né, mas a razão depois pode e deve transpor criticamente as verdades de fé. Né? E esse é o intelligo ut credam. Né? Aqui transpor e criticar no sentido que a gente está vendo aqui, né? No aprofundamento, né? Da inteligência olhar depois para a razão, olhar para a fé, né? Para essas verdades, para esses conhecimentos, e aprofundá-las, né? E criticá-las nesse sentido de fazer uma dialética, né? Enfim, e a partir disso alcançar uma clarificação e um fortalecimento dessas verdades. E aí, realicida Santo Agostinho aqui. O homem olha para o que é verdadeiro, tanto com a fé como com a inteligência. Então, a fé e a inteligência, ambas, no final de todo esse raciocínio que a gente falou, basicamente o que a gente disse foi que as duas estão, talvez de pontos de vista diferentes, sob aspectos diferentes, olhando para a mesma verdade. Olhando para a verdade, olhando para aquilo que é final, contemplando aquilo que é verdadeiro. Então o homem faz essa contemplação, ele olha para aquilo que é verdadeiro, tanto com a fé, como pela verdade, como através da verdade. E aí olha que legal, ele cita Platão para falar que ele já estava começando a caminhar nessa direção. Né? Platão, de certa forma não, Platão não é cristão, obviamente, não tinha Cristo na época de Platão ainda. Justino discordaria, né? Falaria que é o Logos, que é Cristo, já estava atuando ali. Mas, de todo modo, Platão não conhecia a pessoa de Cristo. Então, ele não podia ser cristão. Né? Nem era judeu também. Então, Platão estava totalmente alheio a essa realidade da revelação hebraica. Mas ele fala algo muito interessante que já está apontando nessa direção. E que parece, de certa forma, concordar com Santo Agostinho. Segundo Reale, o Platão já compreendera que a plenitude da inteligência, no que se refere às verdades últimas, só podia se realizar através de uma revelação divina. E aí tem um trecho do Platão aqui. Tratando-se dessas verdades, é impossível deixar de fazer uma destas coisas: aprender dos outros qual é a verdade, descobri-la por si mesmo, ou então, se isso for impossível, aceitar dentre os raciocínios humanos o melhor e menos fácil de refutar. E sobre ele, como sobre uma jangada, enfrentar o risco da travessia do mar da vida. Né? Então a gente pode aprender as coisas dos outros, né? Aprender o que é verdade dos outros, descobri-las por si mesmo, ou ficar com a opinião que faz mais sentido entre as opiniões possíveis. Aquela que é mais difícil de refutar, né? Aquela que parece que entre as outras é a mais verossímil, né? Aquela que está mais perto do que parece ser verdade. Né? Entre as opções, essa parece a mais verdadeira, então vamos aderir a essa. E havia acrescentado profeticamente: a menos que não se possa fazer a viagem de modo mais seguro e com menor risco sobre uma nave mais sólida, isto é, confiando-se a uma revelação divina. Então o próprio Platão fala que, olha, existem esses métodos aqui, esses meios para a gente alcançar a verdade. Né, para a gente se orientar nesse mar da vida, né, como ele coloca aqui, nessa viagem no mar da vida. A gente pode se prender a algumas dessas verdades que a gente consegue encontrar por essas três vias. Né? Aprender de alguém, alcançá-la nós próprios, ou ficar com a que parece mais verdadeira. Mas essas são as opções que a gente tem, caso não se possa fazer a viagem de um modo mais seguro e com menor risco, com um grau maior de certeza. Ou seja, sobre uma nave mais sólida, isto é, confiando-se a uma revelação divina. E aí ele fala que aqui o Platão ele acaba tendo um papel meio de profeta, né? Logo antes de Cristo, né? 400 anos, 300, 400 anos antes de 500, 400 anos antes de Cristo, Platão falando aqui de uma revelação divina, né? No sentido de, o conhecimento humano, né? Ele poderia ir para além disso aqui se tivesse uma revelação divina. A gente teria uma barca mais sólida para viajar, né, no mar da nossa vida humana se a gente tivesse uma revelação divina. Mas já que não tem, a gente se contenta com esses métodos aqui, esses modos de atingir a verdade que a gente já tem. Mas, enfim, ele abre esse espaço por uma revelação divina que
caso acontecesse, seria muito útil à filosofia. Esse que é o ponto aqui. O próprio Platão não está colocando a revelação divina como algo contraposto a esses meios de se encontrar a verdade desenvolvidos pelo homem, né, próprios da filosofia. Mas ele coloca como algo que ia elevar o nível desse tipo de especulação. Algo que ia trazer uma barca mais sólida, algo que ia trazer um conhecimento mais certo e que daria luz aos outros conhecimentos, e através do qual a gente poderia ter mais certeza e navegar de maneira mais segura, né, para ficar na figura de linguagem que ele põe aqui. E aí, para Santo Agostinho, né, essa nave, né, essa barca, através da qual vai se atravessar o mar da vida, é o Lignum Crucis, né, ou seja, é o Cristo crucificado. E ele diz que Cristo pretendeu que passássemos através dele. E aí ele diz que ninguém pode atravessar o mar do século se não for carregado pela cruz de Cristo. E aí o Reale fala que é nisso precisamente que consiste o filosofar na fé, ou seja, a filosofia cristã propriamente dita. Né, uma mensagem que mudou por mais de um milênio o pensamento ocidental. Né, então, depois de Santo Agostinho, isso vai atingir um nível muito mais sólido, né, como a gente está vendo aqui. Fé e razão, em Santo Agostinho, já parecem muito interligadas. É uma coisa implicando na outra e clarificando a outra e se alimentando mutuamente. Né, então, tendo isso em vista, a história do pensamento, depois disso, vai mudar profundamente. Né? Vai certamente passar por uma grande revolução nesse sentido. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu, sinceramente, achei que não fosse ser tão grande. Inclusive, no último vídeo eu tinha falado que achei que os outros vídeos de Santo Agostinho não seriam tão grandes quanto o primeiro. De fato, até agora não foram, né? O último foi bem maior, mas de todo modo eu estou impressionado. Realmente Santo Agostinho dá muito o que falar, apesar da gente hoje só ter estudado uma página do Reale. Mas enfim, que bom, né? Que bom, quanto mais falar de Santo Agostinho, melhor. Bom, pessoal, então gostaria de agradecer a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de apoiar o canal por todos os modos possíveis que eu falei para vocês, e principalmente de apoiar do modo mais importante, que é divulgando o vídeo para qualquer pessoa aí que vocês acharem que possa se interessar por ele. O vídeo, o canal, enfim. Deixem também um like no vídeo, favoritem o vídeo para ajudar para ajudar o YouTube a recomendar para outras pessoas. Comente alguma coisa e inscreva-se no canal. E assista a Sexta Patrística também, se você quiser ficar por dentro dos textos da Patrística, se você quiser conhecer mais de perto. E é basicamente isso. Valeu, gente. Abraço.